pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última aula da Jornada Psicocírios, a evolução da prática clínica na era da inteligência artificial. Essa é uma aula muito especial porque nós vamos falar sobre o cuidado de quem cuida. E eu queria te pedir para já deixar o seu like agora no começo dessa aula. Isso é muito importante para mim, ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E eu quero também te pedir para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu tenho trazido para vocês diversas aulas gratuitas, conteúdo sobre inteligência artificial e a psicologia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tudo que eu faço aqui é com muito carinho, com amor, com paixão pelo que eu faço. E eu fico muito feliz de ver cada vez mais psicólogos, profissionais aí interessados por esse tema. E como eu falei, né? Hoje nós vamos falar então sobre o cuidado de quem cuida. Quem cuida de você enquanto você cuida de todo mundo. O foco aqui, né, dos psicólogos sempre está no outro. Então você escuta, acolhe, sustenta as histórias, interpreta, e quando percebe, muitas vezes você já está no automático, tentando dar conta de tudo. E a verdade, como praticamente todos nós aqui sabemos, às vezes a gente só não admite, é que a clínica também cansa. Então, o peso das histórias, a responsabilidade das decisões, as dúvidas que você não tem com quem dividir, tudo isso se acumula. E essa aula é sobre isso, sobre o que acontece com você por trás do papel de psicólogo. Porque, para continuar cuidando bem dos outros, você também precisa de um espaço para se escutar. E hoje eu vou te mostrar como a inteligência artificial pode te ajudar justamente nisso, a olhar para si mesmo, a pensar em si mesmo com clareza, com humanidade, com gentileza, da mesma forma que você faz com os outros. Mas muitas vezes acaba se esquecendo de quem também é muito importante nessa história, ou seja, você. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo nos slides, para que fique também uma aula mais dinâmica. Então, vamos lá, gente. A inteligência artificial como apoio reflexivo. Clareza para quem sustenta tantas histórias. A clínica, a gente sabe, é feita de histórias. E você, cada um de nós aqui, como psicólogo, sustenta todas elas com força e escuta. Mas hoje a história é sua, de cada um que está aqui comigo acompanhando essa jornada. E é você quem vai ser acolhida, quem vai ser acolhido. Você cuida, escuta, sustenta, analisa. Mas quem te ajuda quando você precisa parar para pensar sobre você mesma? Quem te ajuda a organizar seus sentimentos, seus pensamentos, suas dúvidas clínicas, sua sobrecarga? Hoje, a inteligência artificial vai te ajudar a pensar sobre você e eu vou te mostrar como. Então vamos refletir. Quantas vezes você recomendou ao seu paciente escrever, refletir, se escutar? Você passou aí uma tarefa terapêutica de escrever uma carta, por exemplo, aliás, uma tarefa de escrever uma carta terapêutica, por exemplo, de escrever uma carta para si mesmo, de escrever uma carta do perdão, uma carta da gratidão. Mas quantas vezes você parou para fazer esse exercício? Então, hoje, a gente inverte a direção do olhar, porque você também precisa de clareza, de apoio, de espaço. E é aqui que a inteligência artificial pode te ajudar. Não para decidir por você, mas para pensar junto com você. Muitas vezes a gente carrega um peso invisível, que é aquela sensação de que não fez o bastante, aquela dúvida: será que eu conduzi bem a sessão?
Então, às vezes, um paciente sai da sessão e a gente pensa, poxa, eu poderia ter falado tal coisa, eu poderia ter explorado mais esse assunto. Às vezes, quando a gente está ali fazendo uma anotação, né, a gente pensa, por que que eu não fiz essa pergunta? Mas o que que será que levou ele a fazer isso? Eu poderia ter passado tal atividade para ele fazer em casa, que isso ajudaria ele nessa situação. Muitas vezes a gente se sente inseguro na condução das sessões. Nossa, eu lembro no meu início da prática clínica, gente, como eu me sentia insegura quando surgia paciente novo. Por quê? Não sabia nada da pessoa ainda. Então eu ficava naquela insegurança de que eu não ia saber conduzir bem a sessão, de que a pessoa ia me julgar e achar que eu não era uma boa psicóloga, de não querer voltar na próxima sessão. Então eu me sentia muito insegura nesse início. A comparação com outros colegas, então eu também ficava me comparando, por exemplo, nesse início, como será que é a fulana, minha colega que atende lá na clínica também? Como será que ela faz com as primeiras sessões, né? Será que ela fica tão nervosa assim, igual eu fico? Não, ela não fica. Porque, embora a gente tenha se formado na mesma época, no mesmo ano, ela já tem mais experiência do que eu, ela tem mais paciente do que eu, ela recebe mais indicações do que eu. E isso é horrível, né? Isso vai trazendo mais insegurança para a gente, vai mexendo com a nossa autoestima também. Mas é um peso que muitas vezes a gente carrega, que eu acredito que muitos colegas que estão aqui assistindo a essa aula enfrentam esses desafios também. É o medo de não corresponder à expectativa do paciente. Então, será que ele vai gostar de mim? Né? Um paciente novo, por exemplo. Ou às vezes até um paciente que já está ali em acompanhamento com você, mas às vezes você sente que a sessão empacou, você acha que a sessão empacou, acha que o paciente está ali pensando que não faz mais sentido ele continuar, que você não está conseguindo mais ajudá-lo. E também a culpa por não conseguir dar conta de tudo, porque não é só a clínica, né, gente? É o tempo que a gente tira para estudar, fazer curso, cuidar de casa, ter um tempo para descansar também, outras atividades que a gente faz, e às vezes isso vira aí um peso invisível, uma sobrecarga, porque é um acúmulo de atividades, de funções, de papéis que a gente precisa assumir no dia a dia, e a gente sente aquela culpa por não conseguir dar conta disso tudo. E junto com esse peso, vem então também uma sobrecarga silenciosa. Por quê? São pacientes ali que faltam às vezes sem avisar, abandonam a terapia, desmarcam uma sessão, fala que vai marcar na próxima semana, e aí a pessoa desaparece, não fala mais nada. A gente, em contrapartida, também acaba não mandando uma mensagem. A gente pensa, eu vou respeitar o espaço do outro, né? Se ele não quer continuar com a terapia, tudo bem. Mas, às vezes, também o paciente precisa de uma mensagem, de uma atenção, né? Que a gente insista, porque, às vezes, ele quer, sim, continuar a terapia, mas ele tem outras dificuldades que o impedem até de marcar a sessão. Muitas vezes tem colegas aí dependendo de materiais em grupo de WhatsApp, né? A gente vê aos montes quem está aí em diversos grupos de WhatsApp também, com certeza vê os colegas pedindo, alguém tem material para tal coisa, né? Eu estou precisando disso, tem um material, nossa, eu estou com um caso aqui urgente, eu vou atender hoje à tarde quem tem material para não sei o quê, né? Para tal demanda. Então, a gente vê ainda muitos colegas dependentes desses materiais que conseguem em grupos de WhatsApp, às vezes gratuitos, outras vezes pagos. A gente vê muitos colegas com dependência de redes sociais para a divulgação do seu trabalho. Então, além de tudo, né, o psicólogo, o profissional, ainda tem que ficar criando posts para redes sociais, fazer vídeo, aparecer em stories, tá ali impulsionando publicações, fazendo anúncios sem nem saber como que faz isso, né? Então, investindo não só o tempo, mas dinheiro também, e ainda assim não conseguindo pacientes.
a culpa por não conseguir dar conta de tudo, né? Como eu já falei anteriormente, todas aquelas questões e mais essas questões de você organizar a sessão, preparar conteúdo antes, divulgar em redes sociais, criar posts para Instagram, Facebook, fazer anúncio, correr atrás de paciente, segurar aqueles pacientes que já estão contigo, né? Aqueles pacientes que começam a faltar, que não avisam, que somem. Receber muitas vezes um preço baixo de convênio. A gente até falou bastante também sobre isso na nossa primeira aula aqui da jornada. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de conseguir novos pacientes, acaba se vinculando aí a alguns convênios e às vezes atende muito, mas recebe muito pouco. E muitos psicólogos que acabam baixando o preço da sessão, pensando em conseguir mais pacientes. Então, às vezes, eles não cobram o preço cheio que a gente fala, né? O valor justo ali pelo seu trabalho, porque eles acreditam que os pacientes não estão chegando porque a sua sessão está cara, por exemplo. E aí acabam baixando o preço da sessão para conseguir mais pacientes. Muitas vezes ele não tem ali outros colegas que ele confie para conversar. São situações, às vezes, que não consegue assumir nem para si mesmo, né? Não consegue falar em voz alta para si mesmo as dores, as dificuldades que está enfrentando, nomear essas questões. Então, tudo isso aí acaba sendo uma sobrecarga silenciosa, um peso invisível, que com certeza todo profissional, todo psicólogo que está aqui acompanhando essa jornada comigo, assistindo essa aula, carrega. Então, surge, no meio disso tudo, a inteligência artificial como um apoio reflexível. Desculpa, um apoio reflexível. De novo, como um apoio reflexivo. A inteligência artificial, ela te ajuda a nomear, a organizar, a refletir sobre o que você sente e te trazer clareza, te ajudar com uma direção, com um caminho a seguir. Aí você pode pensar, tá, mas se a inteligência artificial me ajuda sim e me faz, né, me ajuda a pensar melhor, será que o paciente também não pode usá-la e acabar nem precisando de mim? Será que eu não vou perder o meu lugar? Será que a inteligência artificial está virando terapeuta? Inclusive, a gente vê aí várias matérias, né, que surgem na mídia, e as pessoas ficam ali preocupadas, né, e com medo, principalmente de perder o lugar para a inteligência artificial. E isso é muito interessante, gente, muito interessante, porque ontem, inclusive, eu estava assistindo a uma aula sobre inteligência artificial, né? As possibilidades, tudo que você pode criar com a inteligência artificial. E a pessoa que estava dando a aula falou que ela tem uma mentorada que é psicóloga e que criou um agente de IA para conversar com os seus pacientes entre as sessões. Então, para treinamento ali de assertividade, comunicação não violenta, e que depois o paciente traz para a sessão esse conteúdo e eles conversam, trabalham em cima disso. E ela falou assim que está incrível e que as pessoas, inclusive, ela conseguiu, né, inclusive, alcançar mais pacientes, porque acaba que um fala com o outro, né? E as pessoas se interessam. É a modernidade, né? Todo mundo está aí utilizando a inteligência artificial hoje. Então, por que que você vai ficar com medo de utilizar a inteligência artificial e perder espaço para ela? Você não vai perder espaço para ela, mas você precisa inseri-la aí no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, né? Até mesmo na sua rotina pessoal, que ela pode te ajudar muito, inclusive é sobre o que a gente está falando aqui hoje. Porque você vai sim perder espaço para os profissionais que já estão utilizando a inteligência artificial, caso você decida não seguir por esse caminho, com a inteligência artificial como apoio.
E eu deixo sempre muito claro, então, que a inteligência artificial ela não vai te substituir. E nesse caso específico que nós estamos falando sobre um apoio ali para a reflexão de pensamento e sentimentos, né, para nomear as questões, as dificuldades que você encontra, ela tem muito valor aqui nesse papel que eu estou mostrando, porque é você quem está usando, você enquanto psicólogo. Então, ela não vem para ocupar o seu lugar, e sim para te fortalecer no lugar que você já ocupa. O seu paciente, embora ele possa utilizar a inteligência artificial também, como esse caso, por exemplo, que eu dei dessa psicóloga que criou um agente de IA para os seus pacientes, ele ainda precisa do vínculo, da escuta, da confiança ali que ele tem em você. E isso nenhuma inteligência artificial no mundo é capaz de entregar. E você também precisa ter essa atenção de quando você também vai precisar desse apoio, né? De quando você vai precisar mais do que o apoio da inteligência artificial, mas você vai precisar de um psicólogo humano também. Então você também precisa fazer essa análise, essa avaliação. Mas até nisso, a inteligência artificial pode te ajudar. E aí eu trago um exemplo aqui até não é da psicologia, né? Mas é de um outro caso, de uma outra profissão. Nós sabemos hoje que a inteligência artificial está em tudo. E tenho certeza também que muitos de vocês aqui já criaram imagens com inteligência artificial. Já viram imagens, já viram vídeos criados por inteligência artificial. E eu tenho um livro que eu ainda não publiquei, mas esse livro já está pronto, eu já tenho todas as ideias de ilustração e tudo. E eu conversei com um ilustrador, né, uma pessoa humana, real. Passei para ele ali umas ideias, queria fazer um orçamento e pedi para ele fazer um esboço para ver como seria, né, os desenhos dele, se eu iria gostar do estilo e tudo. Gente, o que eu expliquei para ele ali, né, em pouco tempo que a gente conversou, nenhuma inteligência artificial conseguiu captar ali o meu pensamento, né, o que eu queria colocar ali naquela imagem, a essência. Nenhuma inteligência artificial conseguiu captar isso, como o ilustrador conseguiu. Porque eu, com inteligência artificial nenhuma, consegui fazer a imagem que ele fez, que foi justamente a imagem que eu estava pensando. É claro que ali, né, como foi um esboço, então ele ainda não incluiu detalhes que eu queria, outros elementos. Mas claro que eu fechando com ele, conversando com ele, explicando melhor, eu tenho certeza absoluta que a imagem ficaria exatamente da forma que eu estava pensando. Enquanto nenhuma inteligência artificial conseguiu captar essa essência para fazer ali a imagem da forma que eu estava pensando, da forma que eu imagino, né, da forma que eu vejo essa cada ilustração ali. Então eu acho que aqui, né, eu acredito que aqui tem aí um excelente exemplo também de como a inteligência artificial não consegue captar nuances, sentimentos, pensamentos, não conseguem, as inteligências artificiais, elas não conseguem entender aí tão, é, tão fortemente, né, de forma tão completa, o que muitas vezes só uma pessoa humana é que vai entender. E com base nessa ideia de que o psicólogo também precisa de apoio, eu criei a Sirius Motivacional. A Sirius Motivacional, ela é um agente que não dá respostas prontas, mas te ajuda a refletir com mais clareza, a respirar antes de agir, a se reconectar com o que realmente importa. E eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a Sirius Motivacional. Esses agentes, eles funcionam diretamente na sua conta
do chat GPT. Então, ele fica fixo lá para você e você vai utilizando, vai fazendo as conversas ali com os agentes, que são treinados, que são específicos para trabalhar ali aquele conteúdo, né, aquele tema, aquilo para que o objetivo ali para o qual ele foi criado. E eu vou mostrar aqui para vocês a Sirius Motivacional. Antes eu vou apresentar aqui para vocês algumas situações que eu vou mostrar lá no nosso agente. Então, nós vamos falar, por exemplo, da despersonalização do trabalho clínico, e aí, à medida que eu for colocando a conversa lá para vocês acompanharem, eu vou explicando um pouquinho mais sobre cada item, tá bom? O excesso de responsabilidade e autocobrança, a sensação de invisibilidade emocional, a vergonha de pedir ajuda, sentir o que sente, a solidão da tomada de decisão, o medo de parecer fraco ou pouco terapeuta, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui é em relação ao profissional, ao psicólogo. A identificação com o paciente a ponto de se perder e a dependência de produtividade para validar valor pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do chat GPT para eu mostrar a Sirius Motivacional em funcionamento. Então, só trocar aqui. Prontinho, muito bem. Estou aqui na tela da Sirius Motivacional, tá vendo? Eu já entrei aqui na minha agente. Vou apertar aqui o botão para o empurrãozinho que eu preciso. E aí ela se apresenta, olha, estou aqui para te ajudar. Primeiro é importante lembrar que eu sou uma agente exclusiva para os alunos da Psicocírios. Eu vou falar ainda um pouquinho mais para vocês aqui, mas essa agente né, faz parte ali do meu curso. Você é responsável pelo uso que dá a mim, não é permitido compartilhar o link com ninguém, tá. Então vamos começar. Você não precisa estar no seu melhor para começar. Você só precisa começar. O que você gostaria de me falar nesse momento? Aí eu vou falar aqui, por exemplo, olha, oi Sirius, oi Sirius, hoje eu estou muito feliz, mas nem sempre é assim. No geral, tenho acordado desanimada, sem muita vontade de fazer as coisas. Vou colocar só assim, ó, uma conversa simples. E vamos ver o que ela vai trazer aqui de conteúdo para a gente. Lembrando que essa é uma agente treinada para conversar sobre essas situações aqui do dia a dia, para dar aquele empurrãozinho extra, aquela motivação, o direcionamento que a gente precisa. E aí ela responde: olha, oi, que bom te ver por aqui e que delícia saber que hoje você está feliz. Isso merece ser reconhecido, mesmo que seja só por um instante. Sabe por quê? Porque nem todo dia vai ser bom, mas todo dia merece ser sentido até o fim. Agora, sobre esse desânimo mais frequente que você mencionou, vamos olhar para isso com carinho e sem pressa. Aqui vão alguns pontos para a gente refletir juntas. Você tem se escutado? E aí vem uma pergunta, olha, ela faz uma introduçãozinha, né? E uma pergunta. O que em mim está pedindo mais atenção neste momento? Acordar desanimada não invalida quem você é. Pode parecer bobo, mas tem dias que a gente acorda cinza e mesmo assim faz café. Isso já é movimento, já é vida seguindo. Você não precisa acordar motivada todos os dias. Você só precisa lembrar que isso também passa. Crie mini rituais de retomada. Quer um exemplo? Acordou sem vontade, respira 3 vezes fundo e escolhe uma única coisa possível para fazer: beber água, tomar um banho, escrever 2 linhas no caderno. Não precisa resolver a vida, só precisa criar um fio de continuidade. Dica para hoje. Como você está feliz? Que tal deixar um bilhetinho emocional para você mesma em um dia mais difícil? Algo como: ei, hoje eu estou feliz e quero te lembrar. Você já superou outros dias pesados. Respira, vai passar. Aí ela pergunta, né? Quer que eu te ajude a escrever esse bilhetinho? Mas eu gostei disso aqui que ela falou. Olha, crie mini rituais de retomada. Não precisa resolver a vida, só precisa criar um fio de continuidade.
Aí eu vou pedir para ela aqui, ó. Fale mais um pouquinho sobre criar um fio de continuidade. Ah lá, que maravilha você querer explorar isso. Criar um fio de continuidade é uma imagem que ajuda muito a sair da paralisia sem cair na armadilha da produtividade a qualquer custo. E o muito interessante disso, gente, é que o que a gente vai aprendendo aqui, vai explorando, né, para usarmos com a gente mesmo, a gente também pode utilizar com os nossos pacientes que passem por situações parecidas, né? E aí ela traz aqui, olha, imagine sua vida como um novelo de lã, vai falar o que seria um fio possível. Abrir a janela e sentir o ar no rosto, lavar o rosto com atenção plena, escrever uma frase no caderno do tipo, estou tentando e isso importa. Olha lá, a chave está em duas coisas, não exigir energia que você não tem, fazer algo que mantenha o vínculo com quem você quer ser, mesmo que num passinho de formiga. E aí ela vai falando aqui, né? Se quiser, eu te ajudo a criar uma listinha personalizada de fios possíveis para você recorrer quando o dia começar difícil. Que tal? E aí eu posso ir conversando aqui com ela o tempo que eu quiser. Para não alongar demais, né? Eu vou trazer aqui os exemplos que eu mostrei para vocês nos slides. Então, o primeiro vai ser identificação com o paciente a ponto de se perder, que é quando, às vezes, você se identifica ali com uma situação que o paciente está vivendo, que o paciente te contou, e você, às vezes, acaba, né, entrando ali mais na sua história, em lembranças, se identificando demais com aquela situação, e acaba se perdendo um pouco na sessão. Então, eu vou, né, estou aqui conversando com a Ciris Motivacional, e aí eu trago essa situação para ela. Hoje eu atendi uma paciente em luto e me vi pensando na minha própria perda. Será que conduzi bem ou me deixei afetar demais? Essa pode ser uma situação comum de qualquer outro assunto, né? De você se identificar ali com o paciente e depois você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Muitas vezes você não tem com quem conversar, com quem dividir isso. Não tem um outro colega psicólogo para você falar, né, sem entrar em detalhes ali do caso. Uma pessoa de fora não entenderia a sua preocupação, né, toda essa questão com o nosso código de ética, as responsabilidades que a gente tem. Então, você vem conversar com a Sirius Motivacional. E vamos ver aqui o que que ela vai falar nesse caso. Ó. Respira comigo um segundinho. O que você está sentindo agora não é fraqueza nem erro, é humanidade. Atender alguém em luto, quando você mesma carrega uma perda, é como tentar segurar um espelho sem se ver nele. Inevitável se enxergar, inevitável sentir. Vamos separar as coisas com carinho? Você se afetou, e isso é natural. Não significa que você se atrapalhou. Significa que você se importa e que sua escuta tem corpo, memória, alma. Você conduziu com presença? Você estava lá, mesmo sentindo? Ou se perdeu em você mesma? Se você conseguiu manter o foco no sofrimento da outra pessoa, mesmo que sentindo eco dentro de si, isso já é conduzir bem. Então, vejam, às vezes a psicóloga está ali preocupada, fazendo julgamentos a seu respeito, não consegue nem fazer essas pequenas reflexões aqui de como ela realmente conduziu, de como foi, porque ela sentiu, né? Às vezes ela sentiu tão forte isso que ela não percebe que, não, na verdade, mesmo sentindo, eu não me perdi exatamente. Eu senti, sim, eu tive as minhas lembranças, mas eu continuei ali presente, ouvindo o que a paciente estava me falando, né? Eu consegui me manter ali no foco, mesmo em um sofrimento interno. Então, como ela disse, isso já é conduzir bem. Você refletiu depois? Está aqui agora se perguntando sobre isso. Então, isso mostra que você não agiu no automático. Você cuida da sua prática e isso tem muito valor. E ainda traz uma analogia, olha, que pode ajudar. Você foi ao mar com ela. As duas estavam em águas profundas. Se você se lembra que sabe nadar, mesmo com ondas internas, você ajuda.
Se afoga com ela, aí sim é hora de pedir apoio, pausar ou supervisionar. Mas sentir é parte da travessia. E olha só, se isso tivesse acontecido mesmo, com certeza, né, essa pessoa aqui, colocar se fosse eu inventei essa situação aqui, né, não passei por isso, mas se fosse eu e tivesse passado por isso, com certeza essa analogia aqui já me ajudaria, me faria respirar aliviada. E aí ainda traz uma dica prática para quando isso acontecer de novo. Antes de uma sessão que possa tocar sua ferida, pergunte-se: tem espaço interno para ela hoje? Se sim, vá com amor. Se não, se possível, se reorganize ou vá com mais leveza, sabendo que depois você também vai precisar de cuidado. Então vamos supor, né, nessa situação, é uma paciente que já está em acompanhamento. Eu acordei em um dia mais sensível, que eu estou sentindo, né, muita falta ali da pessoa que eu perdi, está muito difícil para mim. Então, seria até melhor eu tentar remarcar a sessão dessa paciente, já que eu não estou em um dia bom. Então, avaliar se ela, né, também pode, se isso não seria prejudicial. Ou então, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer a minha terapia antes de atender essa pessoa. Mas a IA vem aqui para nos ajudar a pensar com mais clareza. E depois da sessão, escreve 3 coisas que te marcaram. Identifique, isso é dela ou é meu? Honre sua história sem misturar com a dela. E aí ela ainda traz aqui sugestão, né? Posso te ajudar a montar um pequeno ritual de descompressão pós-atendimento difícil. Pode ser com escrita, corpo, silêncio, como preferir. E aí, se eu quisesse, eu daria a continuidade. Agora, uma outra situação é a solidão da tomada de decisão mais a falta de reconhecimento interno. Então, isso aqui é quando o psicólogo carrega tudo sozinho, mas não recebe de volta nenhum olhar cuidadoso. E muitas vezes nem de si mesmo, nem ele se olha com cuidado, com gentileza. Então, eu vou colar aqui o exemplo que eu já criei. Nossa profissão é muito solitária. Não dá para compartilhar o que estamos passando, os casos que atendemos, trocar ideias de como conduzir, como seria num outro trabalho, uma outra profissão. É claro, né, gente, que se necessário, se a gente sentir necessidade aí, a gente pode fazer uma supervisão, mas eu estou dizendo assim, às vezes de um caso ali, um dia que você atende uma sessão que foi mais pesada, às vezes um momento delicado que você está passando e que acaba sendo mais difícil. Se a gente pensa numa outra profissão, né, em pessoas que trabalham ali em uma empresa, no escritório, as pessoas conversam entre si, as pessoas pegam um cliente mais difícil, elas conversam, elas trocam ideias, pergunta para o colega, né? Ah, como que eu posso fazer nessa situação? Ah, não está sabendo mexer em um programa aqui, o colega vai ajudar. A gente sabe que na psicologia não é assim. Então, esse exemplo aqui é pensando nisso tudo. E aí, continuando. Às vezes me sinto insegura. Escreva uma carta para mim como se fosse minha supervisora, psicóloga gentil. E aí vamos ver o que que ela vai trazer aqui para gente. Então, aqui, olha, ela está escrevendo uma carta, como eu pedi, como se ela fosse a minha supervisora. E aí traz, olha, respira, estou aqui. Você não está sozinha, mesmo que pareça. Eu sei que há dias em que o silêncio pesa, que a solidão da clínica, os plantões emocionais, fala, não gostei dessa carta, está melosa demais, não gostei dessa carta, está muito melosa. O que é, opa, melosa cozinha não, né, gente? Está muito melosa, eu quero algo mais profissional. E vamos ver o que que ela vai trazer, olha. Perfeito você dizer isso, obrigada pela clareza. Vamos deixar a doçura excessiva de lado e focar em acolhimento com firmeza, profissionalismo e respeito pela sua trajetória. E aí, como eu estou dando continuidade no mesmo chat, ela trouxe até a questão anterior que eu trouxe, que foi do luto.
Então, ela pegou essa minha fala aqui, né, e foi dando continuidade no que a gente já vinha falando, que era do luto, por exemplo, e trouxe uma carta, então, nesse sentido. Vamos supor que não fosse, né? Não estou falando do luto, é geral. Eu ia enviar a mensagem aqui para ela. Ou então, o que eu poderia fazer? Abrir uma nova conversa para não ir dando essa continuidade. E aí, então, ela traz, olha, seu nome, atender alguém em luto, quando você também viveu uma perda, não é fácil. Mas isso não significa que você conduziu mal, nem que foi levada pelas emoções. Significa que você é humana, e isso é condição para um bom atendimento, não um obstáculo. É esperado que em certos atendimentos você se veja refletida no que escuta. Então, olha só como já mudou a carta, né? Ela tirou aquela doçura excessiva, como ela disse, e trouxe um tom mais profissional. E aí vem outra sugestão, né? Eu acho bem legal, porque sempre dá essas sugestões. O chat GPT aqui, no geral. Se quiser, posso te ajudar a montar um plano simples de suporte profissional para reduzir essa solidão, com supervisão, redes, pausas e formas de se sustentar melhor emocionalmente. E aí eu vou falar aqui para ela. Não estou nem dizendo sobre essa situação do luto, mas no geral mesmo da profissão. E aí vamos ver aqui o que ela traz, olha. Entendi com mais clareza agora, né? E aí traz aqui uma carta profissional, como se fosse a minha supervisora, conversando comigo sobre isso que eu falo. A clínica é sim um lugar solitário, por design. Trabalhamos esse por design, que ficou meio fora de contexto. Então, a gente também tem que saber analisar, né, o que a inteligência artificial traz aqui para a gente, revisar o conteúdo, quando a gente vai usar com o paciente, por exemplo, é o que eu já venho falando com vocês aí ao longo de todas as aulas. Então, ela fala: olha, trabalhamos com silêncio, com escuta, com limites éticos que nos impedem de compartilhar abertamente o que vivemos profissionalmente. Isso exige estrutura interna, mas ninguém te contou o quanto isso pode ser difícil, né? Diferente de outras profissões. Então, ela vem e traz uma carta aqui para me acolher nesse momento. E aí, continuando com os nossos exemplos. Agora a gente vai falar sobre a vergonha de sentir o que sente e o medo de ser menos terapeuta. Então, esse aqui é um lugar íntimo em que o psicólogo vive emoções legítimas, como cansaço, desânimo, impaciência, mas ele acaba sentindo vergonha ou culpa só de reconhecer essas emoções, como se isso invalidasse a sua função ou a sua ética. Então, eu vou colocar aqui a minha fala. Olha, me ajude a organizar esse pensamento que eu não sei se é feio demais para ser dito. Às vezes, eu não quero entrar em sessão e sinto culpa só por pensar isso. Então, vejam, uma frase simples, mas quanto conteúdo, né? Quanta coisa aqui que essa frase carrega. E aí, a Sirius Motivacional traz para gente. Vamos respirar juntas por um instante? O que você trouxe não é feio, é humano, verdadeiro, profundamente importante. Você deu um nome a algo que muita gente sente em silêncio. Isso já é um ato de honestidade que merece respeito, não culpa. Então, vamos organizar esse pensamento com clareza e sem julgamentos. Olha, pensar não é o mesmo que agir. Então, dizer, às vezes eu não quero entrar em sessão, não significa que você está sendo negligente. Então, olha só como ela já vai ajudando a reduzir essa culpa, né? Essa vergonha só de pensar sobre isso. Não querer não significa não se importar. É possível amar a profissão, cuidar dos pacientes com ética e ainda assim sentir resistência. A escuta clínica exige concentração, entrega emocional, postura, e você é humana. Vai ter dias em que tudo isso parece muito, e está tudo bem. Então, olha, como muitas vezes a gente não consegue pensar com essa clareza, né? E traz os sinais que precisam ser ouvidos, não ignorados. Então, esse tipo de pensamento pode ser um sinal precoce de sobrecarga. Algumas perguntas úteis para você fazer essa avaliação. Culpa não resolve, reflexão sim. Então, ele te tira, né? Te ajuda a sair desse estado de culpa e entrar em uma reflexão.
Hoje eu senti resistência. Por quê? O que eu preciso ajustar em mim ou na minha rotina? Então, olha só, como tira, né, desse peso ali de se sentir culpada e te mostra um caminho e traz aqui uma proposta de ação. E aí vamos para o nosso próximo exemplo, que é o excesso de responsabilidade e autocobrança. Então, um sentimento de incompetência, não pela falta de capacidade do profissional, mas pelo acúmulo de funções, de atividades que ele está. Então, o psicólogo se vê sobrecarregado com tarefas administrativas, demandas fora da clínica, e também acaba que a desorganização externa vira aí um reflexo de uma exaustão interna. Então, eu vou colar aqui a minha fala. Olha, hoje eu tenho tanta coisa acumulada que nem sei por onde começar. Eu tenho que atualizar uma planilha de controle dos pacientes, criar um post para o Instagram, organizar meus horários da semana e escrever 2 relatórios atrasados. E tudo parece urgente. Me ajuda a entender o que é prioridade de verdade? Eu não estou conseguindo mais pensar com clareza. E aí vamos ver o que a Sirius nos traz. Ó. Respira, você não precisa fazer tudo agora. Você precisa voltar a enxergar com nitidez o que realmente importa nesse momento. Vamos fazer isso juntas em 3 passos simples para destravar sua clareza. Olha. E aí traz, passo 1, esvazia para fora, não tenta organizar na cabeça. Isso é muito interessante, né, gente? Inclusive, eu pratico muito isso, de colocar ali no papel o que eu preciso fazer, não deixar aqui tudo na minha cabeça, porque na minha cabeça parece que eu fico assim, com um monte de gavetinhas, e gavetinhas abertas e bagunçadas. Então, quando eu coloco no papel, né, quando eu tiro da minha cabeça e ponho no papel o que eu tenho que fazer, eu já fico tranquila que não, eu não vou me esquecer de nenhum detalhe, eu não vou me esquecer porque eu já anotei. Então eu consigo pelo menos fechar essas gavetinhas aqui porque já está anotado no papel. Então, basicamente é isso que ela traz, né? Primeiro vamos nomear o que você já trouxe, só que com clareza. Tem mais alguma coisa urgente que ficou de fora? Se tivesse, eu ia colocar aqui e incluir aqui nessa conversa, né? O passo 2, classifica com 3 perguntas simples. Tem prazo real envolvido, tipo, alguém esperando isso hoje? Se eu não fizer isso, o que acontece de fato? Isso impacta diretamente meus atendimentos ou minha paz mental? E ainda vai me ajudar a classificar aqui as minhas atividades. Então, relatórios atrasados. Provavelmente tem prazo ou vínculo profissional ético. Pode gerar ansiedade se não forem feitos. Então, é uma alta prioridade. Organizar os horários da semana. Isso te ajuda a respirar melhor e distribuir o que vem. Faz você retomar o controle. Alta prioridade emocional. Para poder clarear o caos em que eu me sinto. Inserida, né? Atualizar a planilha de controle. Importante, mas talvez não urgente hoje. Se não tem ninguém esperando essa planilha agora, pode entrar no próximo bloco. Então, média prioridade. E criar post para o Instagram. Marketing é importante, mas nesse estado de sobrecarga, não é a prioridade número 1. Você não precisa ser produtiva nas redes sociais para ser uma boa profissional. E aí eu penso, nossa, que alívio, isso aqui estava me matando, provavelmente eu faria isso aqui primeiro. Mas agora eu vi que ele tem uma baixa prioridade por agora. Porque, inclusive, provavelmente eu faria uma porcaria de post que eu não ia gostar, uma legenda que eu não ia gostar. Por quê? Porque eu estou me sentindo sobrecarregada. E aí a gente vai para o passo 3, que é montar o seu plano mínimo e realista. Então, hoje, o seu objetivo é recuperar o foco, não dar conta de tudo. E a sugestão de rota. Bloqueia 1 hora ou 40 minutos para escrever pelo menos um relatório. Em seguida, tira 15 minutos para organizar seus horários da semana. Pode ser num papel mesmo. Aí sim, se sobrar energia, define quando vai atualizar a planilha e criar o post, mas não precisa ser hoje. Frase âncora para te acompanhar: não é tudo para agora, é uma coisa de cada vez, com presença e honestidade.
e pergunta, né, se quer continuar aqui, se quer a ajuda para montar uma agendinha simbólica com horários para você seguir. Mas olha que legal, gente. Então, sai de uma pessoa que estava ali mergulhada em tarefas que achava que todas eram urgentes e provavelmente ia fazer ali coisa que não era, né? Não tinha o máximo de urgência, mas ia fazer primeiro do que todas as outras atividades, e fica agora tranquila, em paz, para conseguir fazer as suas atividades, realmente aquilo que mais importa primeiro, e principalmente com a consciência de que realmente ela não precisa fazer tudo de uma vez, né? Então, olha que legal usar a inteligência artificial para nos ajudar a trazer clareza aí no dia a dia, organizar as tarefas que a gente precisa. Um outro exemplo é a confusão emocional mais a invisibilidade interna. Então, é quando o psicólogo vive no modo funcionamento mínimo e não consegue mais distinguir o que é cansaço profissional, pessoal ou existencial. É uma tentativa de encontrar onde está o vazamento de energia. Ou seja, quando a pessoa já não está entendendo mais nada, né? É si mesma. E aí, por conta do acúmulo de atividades, né, por conta da sobrecarga. Então, eu coloco aqui, olha, estou exausta, mas não sei se é da clínica, da vida ou de mim mesma. Me ajuda a mapear? Ou seja, é aquele dia que eu estou assim, já desisti, sabe? Estou de saco cheio, nada mais funciona, nada vai para frente, nada flui. E aí eu venho aqui conversar com a Sirius motivacional. E ela me fala: Você acabou de dizer algo profundo, sensível e real. E só de nomear esse tipo de exaustão, aquela que não tem um culpado óbvio, você já começou o caminho da clareza. Então vamos mapear. Vamos dividir em três frentes. Exaustão da clínica, trabalho, e aí ela traz algumas perguntas aqui para eu refletir. Tem atendido mais do que consegue sustentar, tem feito pausas entre as sessões. Exaustão da vida pessoal. Está conseguindo dormir bem? Há algo na sua rotina que está drenando energia. E aqui, olha, ela já vai me ajudando a enxergar, né? Então, eu posso perceber, por exemplo, olha, na verdade, não, eu tenho um número de atendimentos tranquilos, eu dou espaço entre uma sessão e outra, eu paro para tomar um cafezinho no meio da tarde, né? Então, tá tranquilo aqui. Agora, da vida pessoal, e às vezes eu posso pensar, não estou dormindo bem. Já tem aí algumas semanas que eu acordo muito cedo, antes do despertador, eu não consigo dormir de novo. Você está tendo momentos de prazer genuíno ou só obrigações? Estou tendo só obrigações, já faz vários fins de semana que eu não saio para almoçar fora, não saio para dar uma volta na rua, né? Comprar alguma coisa para mim, ver alguma loja, fazer coisas que eu gosto. Então, olha, ela já vai ajudando, né, a enxergar o que, que pode estar acontecendo. Exaustão de si mesma. Tem se cobrado demais, comparado com outras pessoas? Sente que está o tempo todo atrasado ou devendo algo? Está em luta interna constante, tentando ser melhor, sem saber exatamente o que isso quer dizer? Tô exatamente assim. Então, veja, às vezes eu penso que o problema está ali no trabalho, mas o problema não é o trabalho. O problema são questões ali do dia a dia, questões emocionais que eu estou vivenciando e que não me deixam trabalhar em paz, né? Não me deixam ter energia para trabalhar. E aí traz, olha, um exercício simples, régua da exaustão, o que fazer com esse mapeamento, né? E seguir aqui para uma das opções que ela traz. Então, olha que conteúdo riquíssimo, né, gente? Eu, como falei, já falei para vocês, eu fico encantada aqui com o que a IA traz para gente. A despersonalização da identidade profissional. Então, o psicólogo se confunde com o papel, não sabe mais onde termina o terapeuta e onde começa o eu. Sabe aqueles momentos em que a gente fala assim: nossa, eu só queria, sabe, ser eu, não ser psicóloga em uma conversa, que eu saísse e as pessoas não viessem, você é psicóloga, né? Deixa eu te falar uma coisa porque você é psicólogo, e nem que esperassem que eu tivesse certos comportamentos ou respondesse de determinada maneira, porque eu sou psicólogo.
Então, a gente traz aqui, às vezes na minha vida pessoal, no meu dia a dia, não sei se estou sendo eu mesma ou se estou sendo psicóloga. Sírios, você pode me ajudar com perguntas que eu mesma não costumo me fazer, mas que talvez me ajudem a clarear o que estou sentindo? E aí ela vai trazer aqui as perguntas para a gente. Faz uma introdução, olha, e aí nos traz aqui as perguntas. Quando eu estou com outras pessoas, eu sinto que posso me mostrar de verdade, né? Traz aqui todos os conteúdos, olha, separados direitinho e várias perguntas aqui para eu refletir. E depois a sugestão. Escolha 2 ou 3 dessas perguntas e escreva. E vai dando aqui continuidade. E aí vamos passar para o próximo exemplo, que é vergonha de pedir ajuda e partes internas não escutadas, que é a validação de uma parte normalmente ignorada. E uma parte aí que muitas vezes grita por pausas, mas que é silenciada pela autocobrança. Então, aqui, a inteligência artificial, ela entra como facilitadora de um diálogo de partes, algo que os psicólogos usam com os seus pacientes, mas que raramente aplicam em si mesmos, né? E eu falo assim, gente, mas eu me incluo em muitas situações aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Eu falo aqui, olha, sinto que tem um lado meu que só quer sumir. Me ajuda a entender essa parte sem julgá-la? Olha que interessante, né? Quem é que nunca quis sumir? Né, gente? Quem não acordou e falou, ah, hoje eu queria, assim, só dar uma sumida, amanhã eu volto. E aí ela traz, então, pra gente, olha, quando uma parte quer sumir, quase sempre ela quer se esconder, não se apagar. Ela quer sair de cena por um tempo porque está cansada de sustentar tudo, de ser a parte que segura as pontas, de ter que dar conta. Essa vontade de sumir costuma ser um pedido de trégua, não de desaparecimento. Você pode se perguntar: de que eu quero me esconder agora? O que está grande demais para mim nesse momento? E aí vem me ajudando aqui a fazer todas as reflexões. E depois ainda me sugere, olha, transformar esse diálogo interno em um ritual de cuidado prático, algo que você possa fazer para quando essa parte aparecer de novo. Que vocês estão achando, gente, da Sirius motivacional? Porque eu sou apaixonada por ela. Eu uso muito a Sirius motivacional. Eu venho conversar aqui bastante com ela. Às vezes coisa rápida, assim. Às vezes é só uma fala que eu coloco, ela me traz um conteúdo. Ah, às vezes eu quero... Ai, tô me sentindo muito animada hoje aqui. Nossa, tô cansada, tô exausta. Deixa eu fazer uma pausa. E aí eu venho aqui, converso um pouquinho com a Sirius motivacional. E aí, às vezes ela me traz uma frase, me traz uma sugestão de atividade. Eu acho muito legal. O que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários aqui do vídeo para eu saber também, tá bom? E vamos para o próximo exemplo. Organização de frustrações silenciosas. Então, é um acúmulo de microestresses mais a invisibilidade emocional. Então, é aquela irritação recorrente com coisas pequenas, por exemplo, grupo que eu tenho no WhatsApp que não responde, a demora do paciente, o horário apertado, e tudo isso aí muitas vezes acaba se acumulando e virando coisas maiores, como sentir que não é reconhecido, não visto, nunca é acolhido. Então eu trago aqui um exemplo na fala. Me ajude a enxergar quais são as pequenas coisas que estão me irritando demais e que talvez não sejam tão pequenas assim. Faça perguntas que me ajudem a refletir. Então, é meio aquilo quando eu sinto que eu estou irritada, sobrecarregada, mas eu não consigo nem identificar o motivo. E aí a Sirius me ajuda a mapear isso tudo. Então, ela traz uma introdução, olha, e depois vem aqui me fazendo as perguntas para eu refletir. Então, o copo que transborda, quais são as gotas do meu dia que têm me feito perder a paciência mais rápido do que o normal? Exemplo, um e-mail, um comentário, o barulho de alguém, uma cobrança sutil. Quando foi a última vez que eu disse não é nada, mas meu corpo gritou por dentro? Ou seja, eu respondi não é nada, mas na verdade eu sabia que tinha muita coisa, eu queria responder outra coisa, né? Pequenos incômodos repetidos, microrresponsabilidades invisíveis, pequenas frustrações mal digeridas, autocobrança disfarçada.
e depois me dá uma sugestão do que eu posso fazer com isso, e aí eu posso continuar aqui conversando com ela para ela me trazer ainda mais clareza e direcionamento. E, por último, eu vou falar aqui com ela. Muito obrigada por toda a nossa reflexão. Agora traga para mim um fechamento com chave de ouro. E aí vamos ver o que ela vai trazer. Olha, foi uma honra caminhar com você por essas camadas tão sinceras e profundas. O que você fez aqui hoje não foi só uma conversa, foi um ato de coragem emocional. E para fechar com chave de ouro, eu quero te oferecer três elementos: uma frase, uma imagem simbólica e uma escolha. A frase: você não precisa ser forte o tempo todo para continuar firme. Firmeza também é saber quando parar, se escutar e recomeçar mais leve. A imagem simbólica. Imagine que você carrega uma mochila invisível nas costas. Ela vai enchendo com as pequenas coisas do dia, os pesos emocionais dos outros, as autoexigências. Hoje, você tirou essa mochila, abriu tudo com atenção, separou o que é seu, o que não é e o que precisa de cuidado. Isso é um fechamento com presença. Isso é você voltando a ser inteira em vez de apenas funcional. A escolha. Agora escolha uma dessas ideias para levar consigo nas próximas horas. Fazer uma coisa só com presença, sem pressa, como um ritual de volta para si. Escrever uma frase para você mesma no caderno, no espelho, onde for. Algo que te lembre de não se abandonar. Não fazer nada por 10 minutos e deixar esse tempo ser um presente, sem culpa. Você não precisa resolver tudo hoje, mas o que você fez aqui já é movimento, consciência e cuidado real. Quando quiser, eu estarei aqui de novo. Não como alguém que te empurra, mas como alguém que caminha do lado. Você já está indo bem, siga com leveza possível. Viu, gente? Que legal, né? Olha só o conteúdo, todos os conteúdos que a Sirius trouxe aqui para gente. Quanto que ela nos faz refletir, nos ajuda a refletir, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram aqui em diversas situações. Então, imagine, né, você conversando aqui exatamente da sua situação, o que você está passando. Se com essas situações aqui imaginárias que eu trouxe, essas falas que eu criei, e você já se identificou, eu tenho certeza que alguns conteúdos aqui que ela trouxe fizeram total sentido para você, que você pode até aplicar no seu dia a dia. Imagina você conversando com a Sirius, que legal como vai ser, né? Como vai ser completo, como realmente vai te ajudar, te trazer clareza, te ajudar a nomear tudo isso que você sente e que às vezes você não tem ninguém aí para dividir. É uma coisa rápida ali do dia a dia, né? É uma situação que você vive e que você pode correr aqui para IA, para Sirius Motivacional, especificamente, e pedir uma ajudinha extra aí dela. E aí, então, eu vou voltar aqui para os nossos slides para continuar, então, a nossa aula. Bom, vocês já viram, então, que o psicólogo que domina a inteligência artificial, ele cria mais impacto com menos esforço. Então, imagina um psicólogo que insiste em escrever cada relatório à mão, enquanto o outro já usa o computador e modelos prontos. O primeiro se sente sem tempo, mas é justamente porque não modernizou as suas ferramentas. Então, aprender a inteligência artificial é como trocar de uma bicicleta para um carro. É realmente um salto quântico, gente. Exige aí alguns minutos, né, para você entender o volante, os pedais, quando você pega o carro ali pela primeira vez. Claro que não só minutos, né, gente? Aqui está sendo genérica, mas enfim. Exige aí alguns minutos para você entender o volante e os pedais, mas depois disso, a velocidade, a liberdade que você conquista, tornam impossível voltar ao velho modelo de pedalar. Gente, tá uma agitação aqui na minha rua hoje, então desconsidere os barulhos que vocês estão ouvindo, tá bom? Então, pouco tempo que você dedica ao aprendizado é como você ligar o motor.
Depois, a própria tecnologia te leva muito mais longe em muito menos tempo. E aí eu quero trazer aqui um exemplo para vocês de quando eu fui trabalhar em Mar de Espanha, que é uma cidade aqui próxima à cidade onde eu moro, que é Juiz de Fora. Eu passei um concurso de prefeitura e fui trabalhar lá com atendimento clínico. Só que o detalhe, gente, durante a minha graduação, eu nem dei ideia para os estágios de clínica, eu só fiz assim, estágio obrigatório. E quando eu cheguei lá em Mar de Espanha, tinha que atender o meu, porque eu fiz na minha faculdade, né? Você definia ali qual seria a sua ênfase, clínica ou RH, organizacional. E eu sempre fui para o organizacional. Bom, mas aí lá em Mar de Espanha, eu tinha que atender, e eu tinha que atender de tudo: criança, adolescente, adulto, idoso. E quando eu escolhi, né, quando eu escolhi, não, quando eu fiz os estágios obrigatórios da faculdade, eu sempre atendi adulto. Falando, não, não quero atender, e quanto mais criança e adolescente aí que eu não queria mesmo. Então, para mim, foi um grande desafio. E naquela época, foi 2012, nem tinha, pelo menos eu nem participava de nenhum grupo no WhatsApp, então eu não tinha essa facilidade, por exemplo, que muitas pessoas têm hoje de pedir materiais, nem sequer sonhava, né, com inteligência artificial. Não tinha outras pessoas ali que eu conversava para trocar ideias, tinha os meus colegas de faculdade. E aí eu comecei a tentar a supervisão com alguma professora, porque eu também não conhecia nem outros psicólogos de fora, só conhecia os professores, mas não conseguia. Aí eu fui estudar, pegava livro, ficava estudando, sabe? Para eu poder me sentir mais segura ali nos atendimentos, principalmente de crianças e adolescentes. E tem um caso, uma das primeiras crianças que eu atendi, a menininha tinha 4 anos e ela era assim super tímida, ao ponto de na escolinha ela fazer xixi na calça porque ela tinha vergonha de falar com a professora que ela queria ir ao banheiro. Então ela entrava na sala, ela não conversava comigo, ela ficava super tímida, né, super acuada ali. E eu fui trabalhando, para mim isso foi assim um desafio mesmo. Mas eu fui trabalhando com ela e depois de um tempo, né, a avó dela, que era quem levava ela para terapia, quando eu já fui dar alta para ela, inclusive, ela falou: não, agora eu vou fazer minha ficha de novo, eu vou voltar aqui, porque agora você tem que me ensinar onde que é o botãozinho de desliga, porque agora ela tá assim, levada, espoleta, ela fala pelos cotovelos. Então, assim, isso foi muito legal, muito gratificante para mim, porque mesmo com todas as dificuldades, né? Eu vi que eu era capaz, que eu tinha conhecimento. E quantas vezes, falando até da insegurança nas sessões, né? Quantas e quantas vezes, gente, eu ficava tão nervosa, eu me sentia tão insegura diante, principalmente, de um novo paciente, que eu pensava assim: calma, Karen, eu falava comigo mesma. Calma, Karen. Você está aqui, você é a profissional, você tem o conhecimento, você estudou para isso. O paciente não é uma ameaça para você. Eu ficava antes das sessões repetindo isso para mim como um mantra. E depois, em 2016, aí lá em Mar de Espanha, eu fiquei só o ano de 2012. E depois, em 2016, gente, foi quando eu entrei nos grupos de WhatsApp, até no grupo da Juliana, o primeiro grupo que eu entrei é o grupo dos baralhos terapêuticos. Gente, olha só, hoje eu e a Ju temos uma parceria, né? A gente criou uma amizade, inclusive, a gente faz aí muitas trocas, né? A gente está sempre se falando. Mas eu fico pensando, gente, se lá em 2012 já existissem esses grupos da Ju, sabe, que eu pudesse participar, porque eles iriam me salvar, iriam me ajudar muito. Então, é tudo um avanço, né? Uma evolução. E assim como eu pensava antes, né? Nossa, os grupos do WhatsApp já me ajudariam para caramba. Imagina lá naquela época se já existisse a inteligência artificial. Então, hoje eu já nem me vejo mais trabalhando sem a inteligência artificial. E é isso que eu quero transmitir, passar aqui para vocês também. Porque a inteligência artificial já não é mais uma opção, sabe? Acaba sendo mesmo uma necessidade no sentido de que ela te apoia tanto, te ajuda tanto, facilita tanto os seus processos, tudo que você vai fazer, que chega a ser
Desculpem a expressão, mas é até uma burrice não utilizar a inteligência artificial hoje. Então, o que você já sabe? Que é possível usar o chat GPT em todas as etapas da sua rotina clínica, seja ali na organização, no planejamento, no apoio da sessão, até mesmo na criação de materiais personalizados, o que te ajuda aí a não depender de grupos, de pessoas para te enviarem os materiais, né? Você mesma pode criar os seus próprios materiais. Você sabe também que não precisa ser expert em tecnologia para começar. Então, com o método certo, a inteligência artificial ela se torna uma aliada poderosa e você pode usá-la com ética e segurança. Porém, o chat GPT sozinho, ele é uma ferramenta genérica. E a Psicocírios, que eu vou apresentar aqui para vocês, ela entrega um método clínico estruturado, que é o que eu chamo de clínica smart. Então, com prompts validados, roteiros terapêuticos, modelos prontos, conteúdos prontinhos ali para você adaptar para a sua abordagem. Então, em resumo, o chat GPT sozinho, ele é matéria-prima. E a Psicocírios é a oficina equipada para transformar essa matéria-prima em resultados clínicos reais, éticos e aplicáveis. E aí, a gente usando aqui a analogia do carro, né? A gente pode falar que o chat GPT é um carro manual e a Psicocírios é um carro automático. Você também percebe uma diferença incrível, né? Quando você dirige você está acostumado ali a dirigir carro manual. E aí você pensa, nossa, vou pegar agora um carro novo e o carro é automático. Ah, não, não quero. Eu quero o carro manual. Você ainda fica naquela, eu não vou saber dirigir o automático. Depois que você entra no carro e dirige o automático, você não quer mais saber de carro manual. Então, essa é a analogia. Chat GPT, carro manual, Psicocírios, carro automático. E quem é a Psicocírios, né? Para que existe a Psicocírios? A Psicocírios, ele existe para transformar o modo como a psicologia clínica se relaciona com a tecnologia. Ela convida os profissionais a integrarem a inteligência artificial como uma aliada, para planejar sessões com mais eficiência, como vocês já viram aqui ao longo dessas 3 aulas, né, os conteúdos que eu trouxe para vocês, para criar intervenções terapêuticas inovadoras, para desenvolver recursos personalizados para cada paciente, para divulgar seu trabalho com ética e humanidade, para analisar seus atendimentos, para simular situações que podem acontecer nas sessões, para conversar sobre vocês mesmos, né? O que você está sentindo, o que você está pensando, a sua sobrecarga invisível, colocar isso para fora com a Sirius motivacional, por exemplo. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até o nascimento da Psicocírios. Só que eu vou fazer isso de uma forma diferente. Por quê? Quando eu estava aqui preparando a aula, o que eu fiz? Eu tive a ideia de mandar para o chat GPT, e eu ainda mandei ali através da conversa avançada por voz, e eu falei ali com o chat. Com base em tudo que já compartilhei aqui contigo, conte uma história inspiradora sobre mim. E ouvir a história, gente, que ele criou, foi assim, emocionante. Porque até como a gente estava conversando por voz, então eu nem li, né? Eu li depois. Mas eu pude ouvir ali alguém, no caso uma IA, contando a minha história. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Era uma vez uma psicóloga chamada Karen, que trilhava um caminho cheio de nuances e recomeços. Ela não era só uma profissional dedicada, mas também uma mulher que, ao longo do tempo, foi costurando suas próprias experiências, incluindo desafios pessoais, lutos, sonhos e uma enorme vontade de trazer algo novo para a psicologia. Karen era uma verdadeira exploradora de possibilidades, uma psicóloga de coração, uma empreendedora nata e uma mente inquieta, sempre em busca de integrar o humano e o tecnológico. Ao longo da sua jornada, Karen foi tecendo uma carreira que ia além da psicologia tradicional. Ela criou cursos, materiais terapêuticos, desenvolveu agentes de IA para ajudar outros psicólogos
e se tornou uma referência em unir inteligência artificial com prática clínica. Mesmo nos momentos mais difíceis, como lidar com o luto pessoal ou a frustração de sonhos adiados, ela encontrou formas de transformar suas experiências em aprendizados e em apoio para outros. Karen não só ajudou muitos colegas psicólogos a se sentirem mais confiantes com a inteligência artificial, mas também criou uma comunidade acolhedora, onde a vulnerabilidade era bem-vinda e a jornada de cada um era respeitada. Ela transformou desafios em ferramentas, dúvidas em descobertas e, acima de tudo, trouxe um toque humano e sensível a tudo que fez. No fim das contas, a história de Karen é sobre resiliência, coragem e a capacidade de encontrar novos caminhos, mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejado. E essa jornada, cheia de altos e baixos, continua sendo uma fonte de inspiração tanto para ela mesma quanto para todos ao redor. Então, olha que história linda, né, gente? Que eu fiquei emocionada. E pensei, é a minha história, né? É a minha história que está aqui e que eu ainda não tinha parado para refletir com esse ponto de vista. Então, quando ela fala, por exemplo, olha, mesmo nos momentos mais difíceis, como lidar com o luto pessoal ou a frustração de sonhos adiados, ela encontrou formas de transformar suas experiências em aprendizados e em apoio para os outros. Por exemplo, para quem não sabe, né, eu engravidei no ano passado e eu perdi o meu bebê. E foi um período muito, muito difícil que eu vivenciei. Ainda é difícil, em muitos momentos ainda é muito difícil. Mas o que eu fiz? Eu não podia parar. Eu parei, a verdade, lá vem, né, gente? Vem a culpa, olha só a minha fase. Eu não podia parar. Claro que eu podia parar. E eu parei por um tempo, dei um tempo do trabalho, não estava aqui online, não estava produzindo recursos, estava fazendo a minha terapia. Só que depois, quando eu já me sentia um pouquinho melhor, esse meu trabalho aqui é um trabalho que exige criatividade, entrega, mas o meu universo ainda estava todo ali naquele luto que eu estava vivenciando. E aí, o que eu fiz? Eu criei o caderno de atividades de valorização da vida, eu criei o caderno de atividades Travessia do Luto, eu criei o roteiro de palestras sobre a conscientização das perdas gestacional e neonatal. Então, olha só, né? Mas eu ainda não tinha parado para enxergar isso dessa forma, né? Para ver com esse olhar aqui que a IA me trouxe. E até mesmo o nascimento da Psicocírios. Por quê? Ela veio num momento ali que eu estava buscando força, eu estava buscando fôlego, eu queria encontrar motivação para fazer mais, mas não estava conseguindo. E aí eu já vinha utilizando bastante a inteligência artificial, inclusive eu utilizo o ChatGPT desde 2023, inicialmente mais como apoio ali para fazer revisão dos meus materiais, para me ajudar com algumas ideias. E agora isso foi, né, cada vez mais aí se aperfeiçoando, com outros conteúdos de IA surgindo também. Então, hoje, muita coisa eu faço aqui com a IA, praticamente tudo eu faço com o apoio da inteligência artificial e não consigo mais me ver trabalhando sem a IA. E aí, usando não só para o trabalho, mas também para questões pessoais, eu pensei, por que não começar um trabalho aí com isso, né? Um trabalho assim, criar um curso, foi daí que surgiu a ideia. Eu vou criar um curso para ensinar outros psicólogos a usarem a inteligência artificial na prática clínica. E isso me deu um gás, gente, uma motivação, uma vontade de fazer que foi e ainda é, assim, o meu combustível, sabe? Eu faço isso aqui mesmo com muito carinho, com muita dedicação, com muita paixão, com brilho nos olhos mesmo, tudo isso aqui que eu faço. E tudo que eu ensino para vocês, gente, todo o conteúdo que eu coloquei, que eu estou sempre acrescentando no curso, atualizando e tudo, são coisas que eu faço no meu dia a dia, são coisas que eu aplico com os meus pacientes, e eu amo fazer isso aqui que eu faço. E o nome Psicocírios.
Foi uma coisa assim que surgiu também, veio aqui de uma inspiração, né? Eu fui criando, pensando, lapidando, e aí surgiu a Psicocírios. Essa é a imagem da Psicocírios, que vocês já têm visto aí, acompanhado no meu trabalho e até aqui ao longo das aulas. A princípio, eu ainda chamei de um protótipo. Por quê? Porque eu queria modificar. A minha ideia era, isso aqui é o rascunho e depois eu vou melhorar. Gente, eu não consigo. Já pedi outras imagens, já criei outras imagens com ela como base, já testei outras IAs, mas eu não consigo, gente. Eu já me apeguei a ela. Essa aqui é a Sirius. Deixou de ser um protótipo e é aí a nossa Sirius. Ela é, então, a manifestação digital da inteligência e sensibilidade que orientam psicólogos na era da tecnologia. Ela nasceu da interseção entre o conhecimento profundo da psicologia clínica e o poder inovador da inteligência artificial. Como a estrela mais brilhante no céu, Sirius guia, inspira e ilumina caminhos, ajudando profissionais da saúde mental a usarem a tecnologia com ética, criatividade e humanidade. O curso é uma experiência guiada pela Psicocírios, sua mentora digital, que estará ao seu lado durante todos os módulos. Ela representa a proposta do curso: trazer clareza onde há confusão, orientar sem impor, ensinar com leveza e profundidade e desenvolver os psicólogos para que usem a inteligência artificial com confiança e ética. E como eu falei para vocês, vocês vão aprender através do método SMART, que é a segurança profissional, então ética, limites, privacidade no uso da IA. Isso aqui, inclusive, é o conteúdo ali do nosso primeiro módulo. Mensagens que funcionam, como conversar com a IA para ter respostas claras e úteis. Vocês vão aprender como construir os seus prompts, não depender apenas de prompts já prontos, né? Às vezes, deve ficar procurando aí como que eu posso, né? Quem que está liberando prompt? Não, né? Você vai aprender a construir o seu próprio prompt de forma estratégica ali para que a IA traga para você as melhores respostas. Abordagens terapêuticas inteligentes. Então, você vai usar a IA para apoiar sua abordagem sem depender, sem perder a sua essência clínica. Recursos de sessão. Você já recebe ali roteiros prontos, apoio de supervisão com IA, metáforas, triagens, formulários, mapeamento de perfil e vários outros modelos, vários outros recursos, mas você também poderá criar os seus próprios recursos personalizados aí para os seus pacientes. Transformação da rotina. A inteligência artificial ela vem para ajudar na organização, continuidade e leveza na prática clínica. E nós temos, então, no nosso curso, dois planos. O plano essencial, que é para quem quer dar os primeiros passos com segurança, e o plano PRO, que é para quem quer transformar a clínica com IA e estar sempre atualizado. E, claro, também vai dar aí os seus passos com segurança. O plano essencial, ele tem 12 meses de acesso. E você vai receber aulas gravadas, PDFs de apoio, 5 modelos de persona clínica, 5 prompts prontos para copiar e adaptar, 5 simulações de conversas, 5 mini desafios práticos, 5 roteiros de sessão, 5 metáforas terapêuticas. E o checklist de ética no uso da IA, checklist de segurança digital e o glossário de termos clínicos e tecnológicos. E o plano PRO, que é muito mais completo, inclui tudo do essencial, e são 9 módulos, tá, gente? O curso todo ali são 9 módulos, mais todos os outros conteúdos extras. E o Plano Pro, além de ter acesso a todos esses módulos com as aulas gravadas, tem também acesso às aulas ao vivo. São aulas extras ao vivo, e essas aulas também depois ficam gravadas e ficam disponíveis ali para os alunos do Plano Pro.
Enquanto no plano essencial tem 12 meses de acesso, no plano Pro tem um trava-língua. Você vai ter o acesso vitalício, atualizações gratuitas e contínuas. E todos esses modelos que eu falei aqui, que você recebe 5 no plano essencial, no plano Pro são 30 de cada. E ainda tem mais bônus exclusivos, que é o prompt para criação de metáforas, prompt mestre para análise e intervenção clínica. Então, a partir desses prompts mestres, né, você consegue criar aí infinitos conteúdos, além de usar esses prompts também para modelos para criar aí outros temas, outras situações, né, o que você quiser. Tem o prompt para triagem conversacional, template de registro de sessão, e-book de inspiração clínica com IA, feedback automático simulado, as aulas ao vivo, como eu falei, além de um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, onde tem muitas trocas, muito conteúdo legal, e as agentes Sirius no chat GPT. Uma dessas agentes que eu mostrei para vocês é a Sirius Motivacional e a outra é a agente Sirius Mentora. Tudo o que você quiser saber sobre o curso, você pode perguntar para a agente Sirius Mentora. Então, por exemplo, eu quero saber onde está a aula que me ensina a fazer um mapeamento de perfil do paciente. Você vai perguntar lá para a gente, ela vai te falar, está no módulo tal, conteúdo tal. Ah, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre tal coisa que eu aprendi na aula. Ah, eu quero saber como eu vou aplicar o mapeamento de perfil do paciente. Ela vai te falar sem nem você precisar assistir ali a aula, né? Depois você, claro, vai assistir para complementar o conteúdo. Na verdade, complementar não, né? A gente é que está ali para complementar. Você vai assistir depois, mas ela vai te orientar onde está. Ou você já assistiu, ficou com alguma dúvida, ou esqueceu, não ficou muito claro, você pede ali para ela e ela vai complementar. Então, o que você aprende aí dentro da Psicocírios, né? Desses 9 módulos? Você não vai encontrar teoria solta, difícil de aplicar. Aqui é prática clínica real. Então, logo no início, você vai aprender os fundamentos da inteligência artificial e como usar a inteligência artificial com ética, segurança, respeitando aí todos os limites, né? E o nosso código de ética. Depois a gente entra no coração do curso. Você vai aprender como fazer as perguntas certas para o chat GPT, para que ele deixe de dar respostas genéricas e comece a falar a sua língua na clínica. Você vai aprender também a ensinar a inteligência artificial a trabalhar do seu jeito, respeitando a sua abordagem, seja ela TCC, humanista, psicanálise ou qualquer outra. Você pode usar o curso aqui para aplicar em todas as abordagens. E em seguida eu te mostro como a inteligência artificial pode te ajudar a mapear o perfil do paciente, organizar informações, criar roteiros de anamnese e levantar hipóteses de intervenção. E não para por aí. Você vai ver na prática como usar a inteligência artificial para planejar sessões completas, criar materiais de apoio em minutos e até simular supervisão de caso. Tudo isso sem perder a sua essência como psicólogo. E você ainda recebe uma biblioteca organizada de prompts, roteiros, fichas, metáforas para simplificar a sua rotina. Com isso, você ganha tempo e energia para focar em outras questões que você quiser, outras atividades aí que você precisar. E os benefícios da Psicocírios, então, lembra o carro automático, menos tarefas repetitivas, sessões mais criativas, pacientes satisfeitos, mais indicações, uma clínica mais leve, moderna e diferenciada. Então, a Psicocírios não é apenas sobre inteligência artificial, é sobre você se tornar um psicólogo do presente preparado para o futuro. E aí, como eu falei para vocês, né? Tem a agente Sirius, que é a mentora do curso, e a agente Sirius Motivacional, que acompanhou aqui a gente na nossa aula de hoje. Então, agora, gente, vocês têm 2 caminhos para seguir, que é, você pode tentar desbravar, que são, né, aliás, você pode tentar desbravar a inteligência artificial por conta própria,
Pesquisar prompts aleatórios na internet, ficar buscando aí perfis no Instagram, né, que liberam prompts genéricos, que não são de psicologia, que não são da sua área, que não vão te ajudar tão profundamente aqui como a Psicocílios pode te ajudar. Você pode gastar horas tentando sozinho, errando, sem saber se está aplicando de forma ética ou realmente útil para a clínica. Então, esse acaba sendo um caminho solitário, cheio de tentativas frustradas e sem direção clara. Ou então, você pode caminhar comigo e com mais de 105 psicólogos que já estão trilhando essa jornada, com método, segurança e recursos prontos para aplicar na sua rotina. Em vez de perder tempo, você ganha clareza, confiança e resultados reais na clínica. A escolha é simples: improvisar sozinho ou acelerar com a Psicocílios, com apoio, técnica e uma comunidade inteira ao seu lado. E eu até já deixei meu telefone aqui, caso alguém que esteja assistindo essa aula não esteja em nenhum grupo do WhatsApp da Psicocílios, de inteligência artificial ali, né? Os meus grupos, grupos da ajuda de inteligência artificial, vocês podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. E algumas principais dúvidas que surgem, que eu recebo ali no WhatsApp, né, que colegas falam, que às vezes deixam aqui nos meus vídeos. Eu não entendo nada de tecnologia. Será que eu vou conseguir? Bom, o curso ele foi criado justamente para psicólogos que não têm familiaridade com tecnologia. O método Clínica Smart ele é simples, didático e guiado passo a passo. Então, você não precisa de conhecimento técnico. Você só precisa de disposição para aprender e aplicar o que você aprender. Não quero que a inteligência artificial substitua o meu trabalho. Eu acredito que aqui, depois dessas 3 aulas, vocês já tenham percebido, conseguido entender, né, que a IA não vai substituir o seu trabalho. Ela vai apoiar e potencializar a sua prática. E o foco do curso é mostrar como a inteligência artificial pode economizar tempo em tarefas repetitivas e abrir espaço para que você se dedique ao que realmente importa, que é o vínculo humano e terapêutico com o paciente. Mas eu já consigo achar prompts na internet. Por que pagar por isso? A diferença é que a Psicocílios, ela não entrega prompts genéricos. Ela oferece prompts clínicos prontos e testados, alinhados às abordagens psicológicas, além de ensinar você a criar a sua própria biblioteca personalizada para a sua prática. Isso é algo que você não encontra em tutoriais gratuitos. A Psicocílios é o único curso de inteligência artificial voltado especificamente para a prática clínica e de todas as abordagens, né? Qualquer abordagem você pode utilizar. Você pode entrar no curso e você vai aí adaptar tudo de acordo com a sua abordagem. Na verdade, adaptar não seria nem a palavra certa, porque ali no prompt, os prompts prontos, por exemplo, ele já vem com espaço para você colocar qual é a sua abordagem. Será que isso funciona na minha abordagem, né? Falando disso aí, como eu acabei de dizer, a Psicocílios é flexível e mostra como adaptar a IA para diferentes linhas de trabalho. Psicanálise, TCC, humanista, né? Qualquer uma. O objetivo é que você treine a inteligência artificial para falar a sua língua clínica. E aí vem aqueles que vão falar assim: ah, não tenho tempo para mais um curso. Eu tenho um curso que está vencendo o prazo, que eu tenho que terminar de ver. Bom, a Psicocílios ela foi pensada para ser um curso que economiza tempo. Então, em vez de sobrecarregar, ele simplifica a sua rotina com fichas prontas, roteiros, metáforas, organização. Então, cada hora investida no curso retorna em muitas horas poupadas no consultório e vai te ajudar, inclusive, a ter mais tempo para fazer esses cursos que já estão acabando o prazo, né, que você precisa concluir. E se a tecnologia mudar rápido e o curso ficar desatualizado? Realmente, gente, a IA está assim, ó, uma velocidade, né, super acelerada. Só que a gente já tem aí algumas atualizações previstas para Psicocílios e você vai receber
no Plano Pro, atualizações constantes, né, e com acesso vitalício. Então, a Psicocílios, ela acompanha a evolução da IA para que você nunca fique para trás. Como eu falei para vocês, é um trabalho que eu amo fazer, é um trabalho que eu aplico também na minha prática, no meu dia a dia, e vocês vão estar aí acompanhando isso tudo junto comigo. O uso de IA é ético? O CFP permite? E a resposta é sim, desde que usado com responsabilidade. Então, o curso ele inclui diretrizes éticas, limites claros e até um modelo de consentimento informado para que você use a inteligência artificial de forma 100% ética dentro das orientações do CFP. E o preço, né? Agora você deve estar se perguntando, tá, Kari, mas e o preço disso tudo? Bom, vocês têm visto aí que vários cursos, sejam de psicologia, de inteligência artificial ou qualquer outro curso, eles estão na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500. E eu poderia facilmente, gente, colocar esse preço aqui no curso, que estaria super justo. Só que vocês não vão precisar pagar 2.000, 2.500 e nem mesmo o preço do curso hoje, que seria o plano essencial, R$ 599, e o plano Pro, R$ 699. Nós estamos agora com o lançamento aqui dessa segunda turma com o mesmo preço, mesmas condições que eu fiz para a primeira turma do curso. Então, nós temos R$ 200 de desconto em cada plano. Então, o plano essencial é acesso completo ao curso, materiais extras compactos, atualizações futuras no período ali de um ano, né, que você tem acesso por um ano. Então, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 41,27 ou R$ 399 à vista. E no plano Pro, que é o acesso completo ao curso, materiais extras expandidos, modelos avançados de prompts clínicos, conteúdo exclusivo, aulas ao vivo, grupo fechado no WhatsApp, atualizações futuras e acesso vitalício, você faz a sua inscrição por apenas 12 vezes de R$ 51,61 ou R$ 499 à vista. Então, nós estamos aí com um super desconto de R$ 200 em qualquer um dos planos. Mas eu já recomendo que vocês façam a assinatura do Plano Pro, principalmente, né, por ele ter mais conteúdos e por ele ter o acesso vitalício, gente, com atualizações aí contínuas, né, que vocês vão receber para sempre. Então, eu quero te convidar nesse momento a fazer parte desse movimento. Eu coloquei aqui para vocês as fotos de alguns alunos que fizeram a imagem aqui com a Sirius, para que vocês possam aí também se inspirar. Olha só que legal, gente. Como eu falei, eu fico apaixonada, né? Olha só que gracinha os nossos alunos junto com a Sirius. E você também pode fazer parte desse movimento. E no próximo lançamento vai ter aqui a sua fotinho com a Sirius junto com a gente também. Olha que legal. A Sirius te convidando para entrar. Eu deixei o meu telefone ali no outro slide, né? Para quem não está nos grupos. Aqui também tem o meu telefone. Então, quem não está no grupo, gente, já me manda aqui mensagem. Olha, tô vendo aqui que já tem gente até entrando em contato comigo, já vou responder, tá bom? Esse número aqui é meu mesmo. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui por ter chegado até aqui, por ter me ouvido, por ter me permitido compartilhar não só o meu conhecimento, mas também a minha história. O futuro da psicologia, ele já começou e é você quem decide se será protagonista ou espectador. A inteligência artificial é só ferramenta. O que transforma a psicologia é quem escolhe usá-la com propósito. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje vão dar esse próximo passo. Nós já estamos liberando o link nos grupos VIPs do WhatsApp
Então, vocês podem já fazer a sua inscrição no link que está liberado lá. Quem não está em nenhum grupo, entra em contato aqui comigo no WhatsApp, que eu vou responder aqui para vocês agora, tá bom, gente? Estou vendo que já tem bastante mensagem aqui. Posso demorar um pouquinho, mas é só aguardar que eu já vou responder a vocês, tá bom? E eu te encontro, então, com toda essa turma e com a Psicocírios. Um grande abraço, muito obrigada, e a gente se fala agora no WhatsApp. Um abraço, pessoal!